Pegue agora a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Salmo 32. Salmo 32. Diz assim, irmãos: o tema aqui na minha Bíblia é a bem-aventurança de quem recebe o perdão. E eu chamei essa palavra do seguinte tema: há perdão em Deus. E diz aqui: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de te poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém? Nosso Deus, é a tua palavra, que o teu Espírito Santo me use agora para que eu a transmita, Senhor. E abra o nosso entendimento para que compreendamos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Existe perdão em Deus. Amém, irmãos? Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus bom. Sua palavra diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são novas sobre as nossas vidas. Cada manhã, a misericórdia de Deus se renova na minha e na sua vida. Nós servimos um Deus de amor. E se não fosse, hein, irmãos? Se Deus não fosse esse Deus de amor e cheio de graça e misericórdia, o que seria de nós? Com certeza, nessa manhã, eu e você já cometemos vários pecados. E talvez não tenhamos consciência deles. Consciência clara dos nossos pecados. Mas nós pecamos de diversas formas, no comportamento, nas atitudes, nas palavras, na negligência, quando a gente deixa de fazer o que é certo, né? Que é correto, que devemos, porque pecar não é só fazer o errado, mas muitas vezes deixarmos de fazer aquilo que devemos, o correto. Então, irmãos, mas no nosso Deus existe perdão e misericórdia. Quem escreveu esse texto, esse salmo, essa canção, que é um louvor, né, que Davi escreveu. E aqui ele escreveu a respeito da misericórdia, da graça de Deus e da
liberalidade que Deus tem em sempre nos perdoar. De como Ele sempre nos perdoa e renova sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Talvez nós tenhamos alguém aqui nessa manhã que esteja com a sua consciência pesada por alguma coisa que você fez, mas também está aqui um Deus de amor, disposto a nos perdoar, de braços abertos para nos receber. Jesus mostrou isso muito claramente na parábola do filho pródigo, que quando o filho arrependido voltou para o pai, e o pai tinha tudo para ali fechar as portas. Afinal, ele virou as costas e foi embora, desprezando o pai, gastando a herança que recebera irresponsavelmente, e agora voltava, mas o pai o recebeu de braços abertos e fez festa. Amém? Restituiu ele na família, quando colocou um anel na sua mão. Aquele era um anel de filho, da família. Mas diz a Bíblia que o pai colocou um anel na sua mão. Então, nós vemos um Deus disposto a nos acolher sempre. Um Deus disposto a nos abraçar sempre. Sempre que nosso coração realmente se voltar para Ele. Era assim, foi assim com o povo de Israel, né? Lá no livro de Juízes, você vai ler que muitas vezes o povo se afastou de Deus, mas quando eles voltavam para Deus, Deus perdoava e levantava alguém para libertá-los do jugo do inimigo. E sempre foi assim. Sempre que o povo se voltou para Deus, houve perdão e misericórdia da parte do Senhor. E assim comigo, com você. E Davi, ele fala um pouco dessa misericórdia de Deus, da sua própria experiência, ele diz. Ele conta aqui da sua própria experiência que ele viveu com relação a este assunto, o pecado e o perdão de Deus. Então ele escreve aqui no Salmo 32, no verso 1, como é feliz, bem-aventurado, como é feliz aquela pessoa cujas transgressões é perdoada e os seus pecados apagados. Estou lendo uma outra versão um pouquinho diferente daquele. Essa palavra transgressão aqui, irmãos, transgredir, desobedecer uma norma, quebrar uma regra, transgressão, tem o mesmo sentido de iniquidade. É uma palavra de origem hebraica, pesha, que significa ir além dos limites fixados por Deus. Ir além dos limites que Deus estabeleceu para o homem, estabeleceu para mim e para você. Irmãos, Deus tem nos mostrado os limites. Deus tem deixado claro para mim e para você os nossos limites. Até onde nós devemos ir e onde nós não devemos ir. Nós conhecemos os limites. É óbvio que há coisas que a gente ainda não sabe bem, especialmente aqueles que estão em Cristo há menos tempo, né? Há pouco tempo. Mas a verdade é que a cada dia Deus tem mostrado para mim e para você os limites. E nós podemos transgredi-los ou não. Nós podemos errar ou não. Sempre será uma escolha minha e sua. Aqui diz, irmãos, que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Essa palavra perdoada aqui no hebraico, é nazã, que significa levar embora. Então, bem-aventurado é aquele cujo pecado é levado embora. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, Pedro fala, quem foi que levou embora o meu e o seu pecado? Né? E ele diz, Pedro diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados.
Então Pedro diz aqui, irmãos, que quem levou os nossos pecados embora no seu próprio corpo foi Jesus. Lá no Salmo, quando Davi usou esse termo, levar embora, ele já estava fazendo menção daquilo que Jesus faria por mim, por você, de como ele derramaria todo o seu sangue na cruz do Calvário, e dessa forma ele levaria para sempre os nossos pecados embora de nós. Não sei se você já ouviu falar do dia da expiação. Não é o dia de ficar espiando no buraco da porta, não. É o dia da expiação. Era um dia dos judeus, né, na vida dos judeus, em que eles deveriam confessar todos os seus pecados. E o sacerdote intercederia por eles diante de Deus. E faria as oferendas, as ofertas. E naquele dia, irmãos, lembrando aqui que isso não precisa mais, porque o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus, ele está só no Antigo Testamento. Então, irmãos, nesse dia, no dia da expiação, tinha 2 bodes que eram sacrificados. Um da seguinte forma, era morto, né? E o seu sangue derramado, apresentado diante de Deus, e ele era queimado sob o altar do holocausto. O outro bode, o sacerdote colocava a mão na cabeça, né? E confessava os pecados do povo. Todos os pecados durante aquele ano eram confessados ali naquele bode. Era chamado bode expiatório. Você já ouviu esse termo? Bode expiatório. O bode da expiação. O bode que levava o pecado embora. O bode que expiava. Então, o que ele fazia? Esse bode era levado para o deserto. Ele era solto lá no deserto. Ele era abandonado lá. E por lá mesmo ele desaparecia, ele morria de fome, de sede. Ele ficava desamparado. Te lembra alguém que morreu com sede, que foi desamparado, que levou embora os nossos pecados? Te lembra alguém? Lembra de alguém? Aquele bode representava Jesus, que um dia na cruz do Calvário também foi desamparado. Todos o deixaram, inclusive os seus discípulos. O próprio Pai o desamparou. Por quê? Porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. Ele estava levando embora de nós para sempre os nossos pecados, levando toda a culpa pelos nossos pecados. Então, irmãos, é através de Jesus Cristo que eu e você temos os nossos pecados perdoados, a nossa dívida foi quitada diante de Deus, né? Pela justiça de Jesus nós fomos justificados, ele levou embora os nossos pecados, as nossas transgressões. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, que eu e você mantenhamos a nossa fé firme em Cristo, firme em Jesus. Através dele nós obtivemos pleno perdão. A palavra pecado usada aqui, bem-aventurado aquele cujo pecado, cuja transgressão é errar o alvo. Errar o alvo. É quebrar os princípios de Deus. Quem erra um alvo é porque pelo menos mirou, né, para acertá-lo. Assim Deus espera que eu e você tenhamos essa intenção de sempre acertar, de sempre fazermos a coisa correta. Porque tem muitas pessoas que não estão nem aí mais para alvo algum. Tem pessoas que não estão preocupadas mais com Deus, com a sua vontade, com a sua palavra, se esqueceram, se afastaram, se esfriaram de tal forma que não se importam mais, seu coração não pesa mais, se tornaram tão frios que o Espírito Santo tenta falar ao seu coração, mas se esfriaram de uma tal forma que aquilo já virou uma iniquidade, ou seja, um comportamento. É mais do que o pecado, é um comportamento. É uma iniquidade, é uma prática de vida, passou a ser algo que a pessoa faz constantemente e ela não tem mais peso nenhum por causa disso. Se esfriou completamente. Quantas pessoas estão assim hoje? E até mesmo pessoas que ocuparam o altar, pessoas que fizeram a obra de Deus, que trabalharam para o Senhor, que congregaram por muitos anos, que conheceram a Cristo e se esfriaram, se afastaram. Essa é uma palavra de alerta para mim e para você também, irmãos, para que nós estejamos vigilantes, atentos. Muitos
muitos se esfriaram. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, um tempo de apostasia. Apostasia é afastamento de Deus. Muitas pessoas se afastando. É óbvio que muitas pessoas também estão se achegando a Deus, mas muitos estão se afastando também. E que eu e você possamos estar cada dia mais perto. A palavra aqui diz, bem-aventurado aquele cujo pecado é apagado, é perdoado, né? Essa palavra apagado, irmãos, no hebraico, ela quer dizer coberto, escondido. Cujo pecado é coberto, escondido. Quando Jesus morreu por mim e por você, irmãos, a sua graça nos escondeu de uma tal forma que o nosso pecado não se vê mais. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através de Jesus, através da santidade de Cristo. A santidade de Jesus, a perfeição de Jesus nos aperfeiçoou com o seu sangue. E é por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é outro personagem, não é outra pessoa. Não é ninguém, não é homem ou mulher. Não é nenhum dos apóstolos, não é Pedro, Tiago, João, nem a Maria, mãe de Jesus, e nem qualquer outro personagem que possamos aqui dizer que seremos salvos. Nós somos salvos unicamente pela nossa fé em Jesus Cristo, que levou para sempre os nossos pecados. Amém? Então Davi diz aqui, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E em quem não há hipocrisia. Irmãos, Deus conhece profundamente o nosso coração. Nós não podemos esconder nada dele. Aí dessa versão, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ou seja, não atribui culpa, né? Pecado, em cujo espírito não há engano, hipocrisia. Deus, Ele conhece o profundo do nosso coração. E Ele avalia o nosso espírito a cada dia. Então, bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que quando Deus olha, Ele vê um coração voltado para Ele, um coração não perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas pelo menos alguém que está a cada dia tentando melhorar, a cada dia se aproximando dEle, a cada dia buscando. Deus sabe da intensidade da tua busca. Deus sabe da intensidade da nossa busca, da nossa entrega. Deus sabe do nosso esforço. Mas sabe também se nós não estamos nos esforçando. Sabe também se nós não estamos nem aí. Sabe também se a gente não tem se dedicado. Ele sabe se a gente não tem procurado fazer a vontade dele. De tudo isso ele sabe. E a palavra de Deus está dizendo, feliz é aquela pessoa que quando Deus olha para ele, vê nele um coração que não tem maldade, um coração que não tem culpa, um coração, uma pessoa que está procurando fazer o correto. Que nós tenhamos essa intenção sempre, esse desejo sempre de estarmos diante de Deus com a nossa consciência tranquila, com a nossa consciência limpa. Como é que está a sua consciência com Deus hoje, meu irmão? Paulo nos ensinou, né? 1 Coríntios, para a gente sempre analisar a nossa consciência. Quando ele fala para a gente olhar e examinar-se a si mesmo, ele está dizendo, examine seu coração, a sua consciência, a sua vida, para ver se há culpa. E aqui também, feliz aquela pessoa que não tem hipocrisia, que não tem engano, que não vive uma vida de engano, porque nós podemos, diante de todas as pessoas, mostrarmos santidade, pureza, exemplo, mas Deus nos conhece de fato. Deus nos conhece de fato.
Deus, ele sabe quem de fato nós somos. Diante do Senhor não existe hipocrisia, engano, demagogia, fingimento. Ele conhece o profundo do nosso coração, da nossa alma, a nossa sinceridade. Certa vez eu li que essa palavra sinceridade deriva das palavras sem cera. Nos teatros antigos eles colocavam aquelas máscaras de cera grandes, para que as pessoas lá da plateia pudessem ver quando o ator estava sorrindo ou estava triste. Então a máscara tinha que ser grande. Então aquela máscara não refletia o que estava exatamente no coração do ator, mas as pessoas viam ele sorrindo ou triste. Então, irmãos, quantas vezes eu e você usamos uma máscara também? E eu não estou falando da máscara que previne, da Covid. Eu estou falando de uma máscara de hipocrisia. Uma máscara que nos leva a nos esconder, a esconder quem de fato nós somos. Eu sempre falo que na nossa casa é um lugar difícil de ser crente, Porque lá a gente pendura a máscara. Lá a gente chega, a gente coloca a máscara lá, porque não dá para ficar usando a máscara 24 horas por dia. Então, é sempre bom a gente perguntar qual é o conceito da minha família a respeito da minha fé. Qual é o conceito da minha casa? E aí a gente já começa a pensar, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro, eu grito, eu falo palavrão, de vez em quando eu solto umas mentirazinhas, eu vejo umas coisas que eu não devo, eu sou agressivo, e aí vem a mente, O que as pessoas estão pensando a respeito de nós dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa a gente não dá para ser hipócrita por muito tempo. Nem nos escondermos atrás do engano por muito tempo. Na nossa casa não dá para a gente fingir o tempo todo. Então é um lugar difícil. Se eu e você conseguirmos dar bom testemunho dentro de casa, não precisamos nos preocupar lá fora. Não vamos precisar nos preocupar lá fora, que vai dar tudo certo. Se você tem um bom conceito dentro da sua casa, lá fora você também tem. Lá fora você também tem. Você dá testemunho lá fora. Mas tudo começa dentro de casa. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, Davi diz aqui, enquanto escondi, no verso 3, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi fala que teve um momento de sua vida que ele escondeu o seu pecado. E eu acredito que não foi só uma vez. Porque, com certeza, isso não aconteceu comigo e com você só uma vez. Da gente esconder os nossos pecados. Da gente não confessar. Da gente não querer abrir mão. Quando Davi diz aqui, enquanto eu escondi, não é que ele estava conseguindo esconder o seu pecado de Deus. Ele podia esconder das pessoas. Mas ele sabia que de Deus ele não podia esconder. O que Davi estava dizendo é, enquanto eu não queria abrir mão desse comportamento, enquanto eu não queria abandonar esse comportamento, esta atitude, esse comportamento que não agradava a Deus, enquanto eu queria ficar abraçado a esse pecado, enquanto eu amava esse comportamento errado e não queria abrir mão dele, os meus ossos envelheceram pelo meu bramido em todo dia, E nessa versão aqui diz, o meu corpo definhava de tanto gemer. Porque Davi, irmãos, ele conhecia a Deus, sabia de sua vontade, ele sabia que ele tinha quebrado princípios. Ele sabia que ele tinha quebrado alguns princípios estabelecidos por Deus. Um desses momentos foi quando ele cometeu um adultério com Batseba.
e que ele escondeu de muitos, mas não escondeu de Deus. E ele só confessou porque o profeta Natã foi procurá-lo e o confrontou. Até que ele fosse confrontado pelo profeta Natã, parecia que ele estava escondendo. Aquele pecado ainda estava pesando sobre ele. E depois ele usa aqui o termo, porque a sua mão pesava sobre mim, de dia e de noite eu sentia a mão de Deus pesando sobre mim. E a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Eu sentia a minha alma seca, o meu espírito seco, a mão de Deus pesando. Então Davi, ele confessa que tinha consciência do seu pecado, no entanto, não estava disposto a confessá-lo, a abrir mão dele. E então ele sofria com esse comportamento. Até o seu corpo sofria. E é assim comigo, com você. Deus fala conosco. E quando a gente não está disposto a mudar, nós sofremos. É como se a mão de Deus estivesse pesando sobre nós. Mas é Deus nos cobrando, é Deus nos lembrando que há princípios, regras que foram quebradas e que eu e você precisamos pensar sobre elas e tomarmos decisões, e que nós precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Quem sabe, meu irmão, também você hoje sente no seu coração Deus falando, Deus dizendo, é hora de mudar. É hora de tomar uma decisão, não é mais momento de continuar assim. Não dá mais para continuar desse jeito, tem que mudar. Tem que tomar uma atitude, tem que mudar de comportamento. Você sabe as regras, você sabe a vontade de Deus, e Deus está nos dando novamente uma oportunidade de mudança. Quem está entendendo, diga amém. Quem sabe você sente o seu coração pesado, a sua alma triste. A palavra de Deus está dizendo que feliz é aquele cuja maldade, cujo pecado é perdoado. Então, se a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado, então uma pessoa que vive na prática constante do pecado não pode ser uma pessoa feliz. Não pode ser uma pessoa plenamente feliz. Ela pode ter momentos de alegria, momentos de felicidade, mas não pode dizer eu sou uma pessoa feliz. Porque o pecado rouba isso do homem. O pecado, irmãos, mata. Cada pecado, a gente morre um pouco mais. E não somente a gente, quem está do nosso lado também sofre as consequências. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 13, diz: quem esconde os seus pecados nunca prosperará. Em nada. Não vai prosperar em nada do que fizer, porque está escondendo, está ocultando seus pecados. Mas aquele que os confessa e deixa, diz a palavra de Deus, e abandona, alcançará a misericórdia do Senhor. Não é algo fácil. Não é algo fácil abandonar práticas que, quando chegamos e conhecemos a Cristo, praticávamos há anos. Muitas vezes é um vício, álcool, cigarro, drogas, bebidas, enfim, jogos, tantas coisas que praticávamos. Mas nós temos que guerrear, entrar em guerra contra essas coisas. Nós temos que lutar contra essas coisas. Nós não podemos aceitar passivamente essas coisas em nós. Nós precisamos lutar por mudanças. Nós precisamos buscar em Deus a transformação necessária. Precisamos pedir a sua misericórdia. Não podemos aceitar que essas coisas permaneçam em nós.
Talvez você olhe para mim e fale, pastor, o senhor é perfeito. Longe de mim a perfeição, irmão. Há tanta coisa em mim ainda para ser mudado. Há tanta coisa em mim para ser mudado. Você pensa que é fácil subir aqui e pregar uma palavra como essa? Não é fácil subir aqui e pregar uma palavra como essa. Não é fácil. Mas o que Deus espera de mim e de você é uma mudança de atitude. É atitude. Eu vou mudar. Eu vou guerrear, eu vou batalhar, mas eu vou, em nome de Jesus, me libertar. Deus vai me libertar desse mal. Disposição para mudança. O que Deus não quer, irmãos, é que eu e você aceitemos passivamente no nosso coração, na nossa vida, a transgressão, o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, Davi disse aqui que de dia e de noite ele sentia que a mão de Deus pesava sobre ele, era Deus cobrando, era Deus insistindo numa mudança. Então chegou um momento que ele perdeu as forças. Ele diz aqui, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Essa versão da tela, né? Sequidão de estio. Sequidão de estio é tempo da seca, quando não existe chuva, né? Quando a terra trinca por falta de água, né? Já viu a terra trincada por falta de água, de muitos meses sem chuva? Então Davi está falando de um tempo longo de esfriamento. Ele está falando de um tempo longo em que ele se desviou do propósito de Deus. Ele sabia que ele tinha transgredido, que ele havia quebrado regras de Deus, da parte de Deus. Mas o coração dele se fechou de uma tal forma, passou-se dias, meses, semanas e meses, quem sabe anos. Demorou tanto que ele secou, a sua alma secou, como a terra seca sem chuva por vários meses. Até que então ele tomou uma decisão e ele reconheceu o seu pecado. E aqui diz no verso 5, então reconheci diante de ti o meu pecado. Diante de ti. Ele veio para Deus. Ele se voltou para Deus. Ele clamou a Deus. Ele decidiu se aproximar de Deus. E diante da presença do Senhor, ele reconheceu seu pecado e diz aqui, eu não encobri as minhas culpas. Então, diante de Deus, ele colocou tudo para fora. Às vezes eu e você queremos ficar limpo. Então nós temos que colocar tudo para fora. É como, por exemplo, irmãos, o gari, né? O gari, ele não vai entrar na sua casa para pegar o lixo que está lá dentro. Ele vai levar o lixo que você pôr para fora. Quem entra lá dentro para pegar o lixo que está na sua casa é você. Você pega tudo, junta num saco, leva lá fora. Deus espera que eu e você olhemos para dentro de nós, juntemos toda a sujeira que está dentro de nós e diante dele nós coloquemos na presença dele, digamos, Senhor, está aqui, leva da minha vida. Leva da minha vida, liberta-me desse mal. Então, meu irmão, que hoje, se Deus está falando com você, e você está vindo à tua memória algumas coisas, vai juntando tudo isso. Prostre-se diante do Senhor, diga, Senhor, aqui está. Leva de mim. Me liberta desse mal, porque eu não consigo só, mas eu estou disposto. Leva da minha vida, me limpa, me lava. Eu quero dizer uma coisa para você. Pode doer um pouco. Pode doer um pouco. Porque para você arrumar a casa, você tem que tirar algumas coisas do lugar. Né? Para você reformar a casa, você vai ter que quebrar algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que jogar fora algumas coisas. Para a casa ficar limpa, você vai ter que tirar tudo do lugar. Pode ser que algumas coisas Deus remova do lugar. Mas, meu irmão, o que Deus vai fazer é maravilhoso.
é maravilhoso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Eu já estou terminando essa palavra. Então Davi, irmãos, ele reconheceu diante de Deus o seu pecado, ele não encobriu mais. Ele falou, eu vou confessar, eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E ele confessou. E ele diz aqui, tu perdoaste a maldade dos meus pecados. Tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Existem alguns passos para sermos perdoados por Deus. O primeiro passo é o reconhecimento. Reconhecer, não, eu reconheço, de fato, eu estou errado. Porque ninguém que não reconheça os seus erros vai admitir uma mudança, vai tomar posicionamento para mudar. Ninguém que não admita. Primeira coisa é reconhecer. Eu reconheço, eu sei, eu faço, eu estou errado. A segunda coisa é o arrependimento, que é tristeza por aquele comportamento errado. Tristeza, profunda tristeza por algo de errado que nós fizemos. A terceira coisa é a confissão. Confessar diante de Deus. Agora é a hora de colocar o lixo para fora. Né? É assim, 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 trazer tudo. Trazer todos os nossos pecados e apresentá-los diante do Senhor. E por fim, mudança de comportamento, que é a conversão. Não adianta nada colocarmos tudo diante do Senhor, se a partir de agora nós não guerrearmos contra aquele comportamento. Não adianta nada a gente confessar e dar os primeiros passos se a gente não quer mudar. Temos que buscar isso, temos que nos esforçar. Para que haja de fato mudança, conversão na nossa vida. Então, irmãos, o verso 6 diz, portanto, todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Todo aquele que é santo, orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não chegarão. Santo quer dizer separado. Separado para Deus. Não é aquela pessoa perfeita, mas é a pessoa que todo dia está mudando, né? A sua vida tem melhorado. Então esta pessoa vai achar Deus. A pessoa que quer viver no pecado não vai encontrá-lo. Até no transbordar de muitas águas, essas não chegarão. Quando a pessoa está na presença de Deus, no altar de Deus, ela é por Ele protegida, guardada. Das tribulações aqui da terra, desse mundo, e também, irmãos, no dia do juízo, no dia em que as águas de fato transbordarem, né? No dia em que todos tiverem que prestar contas diante de Deus, aquela pessoa que confessou, que mudou, que se esforçou, ela não vai passar pelo juízo final. Ela vai estar lá, mas não vai precisar ser julgada, porque ela já está salva, já recebeu a vida eterna. Amém, irmão? Não será como os ímpios, como aqueles que fecharam o coração e agora serão julgados e condenados. Então, essa mudança tem que acontecer. E aqui o texto, na minha versão diz aqui, todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Enquanto pode ser encontrado. Porque vai haver um momento que não vai ser mais possível isso. Não vai ser mais possível. A porta da graça de Deus se fechará. Hoje é tempo, então. Hoje nós podemos encontrar o Senhor. Davi diz aqui no verso 7, tu és o meu abrigo, tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústias e me cercas e me cercarás de canções de livramento. Irmãos, cada vez que eu e você obedecemos a Deus, nós somos preservados. Davi diz aqui, tu me preservas. Tu és o meu abrigo, no Senhor eu me escondo. Tu me preservas. Quando eu e você andamos em obediência a Deus, Deus está nos preservando. Deus está nos guardando. Deus está nos livrando de tantos males.
Ele diz aqui, tu me preservas das angústias. De quantas angústias Deus tem nos preservado todo aquele que procura conduzir a sua vida na sua palavra. Tu me cercas de canções. Deus quer nos encher de canções, mas os nossos comportamentos errados nos fazem chorar tantas vezes. Nossas escolhas nos fazem chorar tantas vezes. E Deus não queria lágrimas de choro para os nossos olhos, Ele queria canções de louvor nos nossos lábios. Mas a escolha é sempre minha e sua. A escolha é sempre nossa. Então, irmãos, diz aqui no verso 8, eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha que palavra tremenda, irmãos. Deus querendo nos instruir, Deus querendo nos ensinar, Deus querendo nos mostrar o caminho, Deus nos dando conselho. Lembrando sempre que um conselho, a pessoa pode ouvir ou não. Assim como Deus também tem falado comigo e com você, e nos dá a opção de ouvir ou não, de atender ou não. A escolha é minha e sua, é sempre nossa. Deus tem nos ensinado a cada dia, Deus tem cuidado de nós a cada dia, Deus tem nos aconselhado. Às vezes eu e você fugimos desse cuidado, fugimos de sua presença. Então diz aqui, não sejam como o cavalo ou como o burro. Aqui, ali tem uma versão que diz mula. Aqui já vai direto logo no burro, viu, irmãos? Aqui, ó. Não sejam como o cavalo e o burro. Ali também está o burro, olha lá. Que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. O cavalo e o burro obedecem só se for na força. Só se for por imposição. Sabia que tem muita gente assim também, irmãos? Só obedece na imposição, se for imposto. Deus espera espontaneidade de mim e de você. Coração aberto. Espontaneidade. De livre e espontânea vontade. Que não seja nada por pressão. Que seja de forma espontânea. Agora, irmãos, você sabia que quando se coloca o cabresto no cavalo ou no burro, não é para afastá-lo. Não é para mandar para longe, mas é para mantê-lo perto. Para segurar sempre perto. E é assim também que Deus quer eu e você na presença dEle. Às vezes aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos pede, nos ensina, nos parece duro. Parece que há um cabresto para nos segurar perto dEle. Mas não é tudo que Deus faz para mim e para você, tudo que Deus nos pede, todo o ensino dEle não é para nos manter longe, mas para nos manter perto. Para que cheguemos mais perto dEle, ainda que nos desagrade. Eu falei aqui que pode doer um pouco. Mas não é para nos ver longe, é para nos ver perto. Você não lembra da surra que você levou do pai e da mãe, não? Quem apanhou aqui quando era criança? Aquelas varas de marmelo, não sei se você já apanhou com vara de marmelo. Né? Aquela cinta de couro. Aquele chinelo de couro. Chinelo de pneu de caminhão, de trator. Chinelo de pneu de carro, não sei se você já apanhou. Mas não era para manter você longe deles. Era para trazer você para perto. Eu vou sumir, vou desaparecer, não quero saber mais dessa casa. Estou revoltado. Mas não era para você ir para longe, é para você chegar perto. E às vezes eu e você não entendemos isso. Deus nos quer perto, amém, irmãos? Davi diz aqui, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege o que nele confia. Os ímpios sim, irmãos, porque o ímpio vive na impiedade, pecando, fazendo coisa errada, semeando mal, vai colher muitas dores. Nessa vida e na futura, se não se arrepender. Mas para aquele que teme a Deus, o Senhor protege, diz aqui a palavra. Porque a obediência à sua palavra já é proteção. Já é cuidado, já é livramento. E para finalizar, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Davi fala que dá alegria. A obediência a Deus promove grande alegria. A vida de comunhão e intimidade com Deus promove grande
alegria na nossa vida, grandes momentos, produz momentos de bênção, de vitória, de alegria para mim, para você e para toda a nossa família. Lembre-se que esse salmo começou bem-aventurado. Feliz aquele que confessa, aquele que deixa, aquele que abandona. Então é isso que Deus quer de mim e de você. Fecha os teus olhos nesse momento, por favor. Glória a Deus. Se Deus falou com você, meu irmão, mostrou alguma coisa, esteja disposto hoje a essa mudança, né? Coloque tudo para fora, para que o Senhor possa curar, libertar. Vamos ter um minutinho só agora de oração, você e Deus. Se há algo a confessar, confesse, peça perdão a Deus. O Espírito Santo está trazendo na sua memória alguma coisa, põe para fora. Enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram diante de mim, minha alma secou, mas eu confessei, eu abri o meu coração, eu falei com Deus. Fala com Deus agora, peça a Ele se o Espírito Santo está trazendo algo na sua mente. Senhor, nessa manhã, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Queremos e estamos dispostos a essa mudança, a essa transformação tão necessária nas nossas vidas. Somos imperfeitos, somos falhos, nós pecamos, nós erramos diariamente. Mas a misericórdia do Senhor é grande, a fidelidade do Senhor é grande, Teu amor é grande para conosco. Liberta-nos, liberta-nos, perdoa-nos, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, em nome de Jesus. Pecado tem nome, confessemos diante do Senhor, fale com Deus. Essa é uma manhã de perdão, de graça de Deus na nossa vida. Limpa-nos, Senhor, lava-nos, purifica-nos com Teu sangue, transforma-nos, limpa o nosso coração. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida, dá liberdade para Ele.